O Eduardo Bolsonaro, ele tá espumoso, revoltado e muito frustrado, assim como todos os outros bolsonaristas, porque eles estavam criando uma expectativa com relação àquele relatório da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que falaria da censura do Brasil. Eu vou mostrar o vídeo do Eduardo pra vocês. Não somente a OEA não falou nada sobre censura do Brasil, nada sobre a STF, como na verdade criticou o Brasil por não ter punido ainda o Nicolas Ferreira por conta daquele episódio da peruquinha e da Nicole que ele falou no plenário. É muito gostoso ver bolsonarista se espumando como o Eduardo Bolsonaro tá agora. E já lançaram aí uma outra possibilidade, uma outra farsa do Donald Trump impor sanções no Alexandre de Moraes. Até saiu por uma fonte importante, o Jamil Chad do UOL. Só que é muito difícil o Trump fazer qualquer coisa nesse sentido, até a própria Casa Branca admite isso. Pode ser que para agradar as Big Techs, o Trump imponha sanções ao Moraes, como um movimento global de desenvolvimento da inteligência artificial, como vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas é pouquíssimo provável, porque se Trump interferir dessa forma no Brasil, ele pode criar uma frente ampla contra ele e contra os bolsonaristas aqui no nosso país. E coloque nos comentários primeiro ponto. Você acha que Trump vai impor sanções ao Alexandre de Moraes? Caso ele imponha, ponto 2, isso vai fortalecer a esquerda ou vai fortalecer o bolsonarismo? A viagem do Eduardo foi um fiasco? Cada vez mais tem sido um fracasso. Se você concorda que a viagem do Eduardo é um vexame e gostou dele furioso, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Se você deve se lembrar, né? Que há uns tempos veio pra cá um enviado da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E ele veio pra cá para discutir sanções e censuras que estavam acontecendo no STF. Os bolsonaristas se encontraram com ele, tiveram lá uma reunião, tiveram até um dissabor, trataram ele meio mal. E na hora que aconteceu isso, ele vai dar problema. E deu. Porque saiu o relatório dele. Um relatório que era cercado de muita expectativa bolsonarista, porque agora o mundo todo vai saber a farsa que é e a censura no Brasil, a perseguição política, a ditadura da toga. O cara não citou em nada o STF. Em absolutamente nada. E o que deixou os bolsonaristas fulos da vida foi que o Pedro Vaca, o Carlos Vaca, o Vaca, o emissário da... O nome dele é Vaca. O emissário da OEA, ele criticou o Brasil por demorar a tomar ações contra o Nicolas Ferreira por conta do episódio da peruca. Então tá tudo errado. Aí veio o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananovski, reclamar nas redes sociais muito frustrado com a situação. Ele tá choramingoso, né? Por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos falando que ele iria enfrentar a ditadura brasileira lá dos Estados Unidos. Que ele iria mobilizar o governo americano e expor tudo. E ele não expôs absolutamente nada. A viagem cada vez que passa é um fiasco. Ele só fica postando essas fotos inúteis com esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? É o famoso Ken. E esse é o Felipe Barros, né? Que gosta de ficar com esse cabelinho bem arrumadinho. E aí, ele fez a seguinte postagem, eu vou mostrar pra vocês. Aqui está o vídeo do fritador de hambúrgueres americano sustentado pelo pai lá nos Estados Unidos. Olha só. Garantir os direitos humanos, defender a democracia. Ó. A OEA nasceu em 1948, num clima de pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir os direitos humanos, defender a democracia e esses nobres valores de justiça. Não parece um Só que, no pipio? entanto, tem que relatar aqui, né, que, por exemplo, a deputada Carla Zambelli certa vez veio aqui para alertar a OEA sobre as violações de direitos humanos, a censura e a perseguição que já estavam ocorrendo no Brasil. E no ano subsequente, quando nós retornamos para cá, uma delegação de deputados brasileiros veio cobrar a OEA da execução, da análise desse pedido feito pela deputada Zambelli, e eles não tinham feito nada ainda. E a deputada Zambelli não pôde acompanhar essa comitiva porque ela já tinha perdido o seu passaporte. E aí fica a nossa pergunta, né? Até quando eles vão esperar para começar a agir? Tá de catar, Eduardo. Você é um palhaço. A sua viagem nos Estados Unidos foi ridícula. Você fica postando fotinha aí com gente desconhecida pra falar que aconteceu alguma coisa. Agora chora. Você perdeu o seu capital político. Você ferrou o seu pai quando você o abandonou aqui no Brasil pra fazer turismo. E aí ferrou tanto, até mesmo financeiramente. O seu pai tá te bancando pra ficar longe daqui, pra sair de encrenca. É ridículo, Eduardo Bolsonaro. Que palhaçada. Que OEA, o quê? Vem pra cá e faça política. O irmão dele, o Flávio Bolsonaro, tá lá fazendo a política dele no Congresso, tá fazendo a política no Senado, a Michelle tá fazendo, o Eduardo fica lá querendo mostrar que é importante pra compensar alguma coisa.
E começam a falar também que o Trump vai fazer sanção. Não vai fazer sanção. Não é uma coisa simples de acontecer. O Jamil Chad do UOL trouxe a informação pra gente falando que o governo Donald Trump avalia a possibilidade de colocar sanções no Alexandre de Moraes. Por que isso? Tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Ah, as pressões aumentaram com as reuniões do Eduardo Bolsonaro. Não. O que o Donald Trump quer fazer, e ele precisa demonstrar força diante do Alexandre de Moraes para dar uma demonstração de força para o mundo todo. O que o Trump... Qual é o objetivo dessa possibilidade de sanção ao Alexandre de Moraes? O Trump quer mostrar que ele não vai admitir nenhuma eventual censura ou discussão de regulamentação de rede social. É isso que o Trump quer. Só que para ele adotar essa sanção, a Casa Branca avalia que tem um custo altíssimo. Por quê? Porque a Casa Branca vai estar interferindo na soberania nacional. Você vai e bota uma sanção no juiz por qual motivo? Motivo frágil. Isso poderia provocar reações brasileiras que poderiam atrapalhar as relações comerciais bilaterais que o Brasil tem com os Estados Unidos. Então, para beneficiar as Big Techs, para beneficiar as Big Techs, o Trump acabaria prejudicando toda uma relação comercial brasileira com empresas americanas e com outros setores. Fora que se o Trump fizer isso, a estratégia dele, o objetivo dele de aumentar a sua área de influência, colocando ali aliados políticos, como no caso no Chile, no Brasil e até mesmo na Bolívia, pode ir por água abaixo, porque ele pode formar uma frente ampla contra o bolsonarismo, porque isso já aconteceu no Canadá e na Austrália. Candidatos de esquerda estavam perdendo e por conta do embate com Trump, eles viraram campanhas improváveis e venceram. Trump está fazendo isso porque ele precisa cumprir com os acordos que ele fez com o Vale do Silício para que ele vencesse o Joe Biden, arrumando o cabelo. Em 2024, Trump venceu graças ao pacto que ele fez com o Vale do Silício. Esse pacto garantia, entre outras coisas, o quê? A não regulamentação e a pressão externa dos Estados Unidos contra outras nações que queiram falar sobre regulamentar rede social. Trump precisa dar essa demonstração porque a relação dele com as empresas do Vale do Silício ficou estremecida, já que o Meta e o principal buscador de internet, que você sabe o nome, quem tem que tomar cuidado de falar aqui, porque o dono da nossa plataforma, foram punidos pela justiça americana. Punições pesadas, colocando as outras empresas em estado em alerta e também colocando a possibilidade de romperem com o Trump. Então o que o Trump faz? Eu preciso dar um aceno. E ele quer evitar qualquer tipo de fala sobre regulamentação de rede social. E ele pode considerar isso como censura. O Alexandre de Moraes é um juiz, ou ministro, é um juiz, de país de terceiro mundo. Como que um juiz de um país de terceiro mundo subdesenvolvido consegue se impor diante das empresas do Vale do Silício? Como que um juiz da Suprema Corte da França, da Alemanha e de outros países europeus vão lidar diante dessa situação? Pô, se eles fizeram lá, a gente faz aqui. Então não pode haver nenhum tipo de discussão de regulamentação de rede social. Independentemente de qualquer que seja, porque isso atrapalha o desenvolvimento da inteligência artificial, atrapalhando o avanço do capitalismo. E por quê? Porque até mesmo perfis fakes, eles servem para o desenvolvimento da inteligência artificial. Por quê? Porque usuários com perfis fakes, eles falam coisas que eles não falariam se tivesse o rosto deles exposto. E isso ajuda a inteligência artificial a processar esses dados, a aprender e a se desenvolver. Por isso que não pode ter nenhum tipo de regulamentação. Se você colocar que precisa ter um CPF para criar uma conta em uma rede social, já atrapalha a potencial espontaneidade que a inteligência artificial vai aprender com esses usuários fakes. Esse é o objetivo de Trump. Agora, tem nada a ver com o Eduardo ou com o Bolsonaro. O Eduardo ficou falando daquele David Gamble, aquela palhaçada toda que ele viria aqui para discutir sanções com Moraes, nada foi discutido. E a mentira do Eduardo escalou a tal ponto que a Casa Branca precisou desmentir o Eduardo. Falando, não tem nada a ver, ele vai para uma reunião institucional e diplomática. Por quê? Porque se você começa a fomentar esse tipo de especulação, parece um desrespeito entre os estados. Um desrespeito com a soberania nacional. E não é tão simples assim, esse mundo mágico do Eduardo Bolsonaro. Vou discutir aqui essas conspirações que alegram os cérebros infantis desses bobocas. Não é sim, vou colocar sanção. Tem muita coisa envolvida, como você está vendo aqui.